Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Curte a live, compartilha. Manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta de palavra de Deus. Amém? Enquanto isso, vamos orar, né? Que Deus é bom, né, gente? Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de mistério, Deus de poder. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir e que está voltando. Deus Pai, Deus querido, Deus amado, Deus de mistério, Deus de poder, Deus de unção, Deus de glória. Nessa tarde, Deus, eu quero fazer uma oração, Pai, por todas as almas que estão afastadas dos caminhos do Senhor. Que o Senhor possa ajudar este homem a voltar, esta mulher a voltar, em nome de Jesus Cristo, para a presença do Senhor. Pai querido, Pai amado, eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus de cura, é um Deus de libertação. É um Deus, Pai, que salva, que restaura, que renova e que nos perdoa, Senhor Jesus. A tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar agora, Jesus, por almas, Jesus, que está afastados dos caminhos do Senhor, aquele homem que fazia a tua obra, que hoje não faz mais, aquela mulher que fazia a tua obra, que hoje não faz mais. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa ajudar essa mulher, este homem a voltar para a tua presença. Em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele. O Senhor conhece cada coração, cada alma, cada vida. O Senhor conhece, Deus, cada levantar, cada deitar. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer. Eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória. Ó Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores e Príncipe da paz, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que está voltando. Ó Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Espírito Santo. Faça algo novo, tenha misericórdia das pessoas, meu Pai, tenha misericórdia de cada um de nós. Nós precisamos do Senhor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores e Príncipe da paz, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. A ti seja dada a honra, a ti seja dada a glória, a ti seja dado o louvor. Ó Espírito Santo de Deus, que cura, que restaura, que renova, tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia das tuas filhas. O Senhor conhece cada vida, cada ser, cada pessoa, Deus. Cada ser que vive, Deus, sabe que precisa de ti. A minha oração, Pai, que o Senhor venha ajudar este homem, que o Senhor venha ajudar esta mulher, que o Senhor venha ajudar essa criança. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, nos sustenta, nos dá força, trabalha em nossa mente, trabalha em nosso coração, porque sem ti, Deus, nós não somos nada. Sem ti, Deus, não somos nada, sem ti não conseguimos nada. Tenha misericórdia de nós, Jesus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu quero te exaltar, eu quero te bendizer, eu quero te honrar. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Oh, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui nessa live.
Tu és bem-vindo para salvar, para curar. Como diz a tua palavra, ó Deus, que quando nós escutarmos a tua voz, que nós não endureça os nossos corações, mas que a gente deixe a tua palavra entrar. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa vida. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua presença, nós precisamos da tua forte mão. Nós precisamos, Pai, do Senhor na nossa vida. Nós precisamos de ser despertados, orientados pelo poder que há na tua palavra. Ó, meu Deus querido, meu Deus amado, desperta este homem, desperta essa mulher. Tenha misericórdia dele, Pai. Ajuda, Senhor, esta vida, meu Deus, que não crê que Jesus está voltando. Ajuda ele a voltar a crer. Pai querido, Pai amado, se essa pessoa nunca escutou que Jesus está voltando, que o Espírito Santo possa convencer este homem, que o Espírito Santo possa convencer essa mulher, em nome de Jesus Cristo. Louvado, exaltado seja o teu nome. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo o teu nome, eu te dou o louvor, eu te dou a glória, eu te dou a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de poder, Deus de mistério, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, não dorme. Em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, nos orienta, nos dá força, nos dá coragem, nos dá unção e poder e ousadia para falar de Ti, para pregar o Evangelho, para falar da Tua palavra. Ó, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de maravilhosa luz, Deus de misericórdia, Deus de poder e graça, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja. Nessa tarde, Deus, eu coloco diante de Ti as vidas que estão passando por problemas na área financeira, na área familiar, todas as áreas da sua vida espiritual. Ó, Deus, desperta esse homem, desperta essa mulher, tenha misericórdia desta família, não deixe essa pessoa viver uma vida, meu Deus, desapercebida, mas que o Senhor venha trazer, Pai, luz sobre esta casa e que toda treva venha sair, venha bater em retirada, em nome de Jesus Cristo, porque Tua palavra diz, Pai, que onde há luz, a treva tem que fugir, aonde a luz, a treva tem que bater em retirada. E a minha oração, Deus, que toda treva venha a ser retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém, meus irmãos. Hoje eu quero ler com vocês, né? Um livro que eu li aqui na sexta-feira, né? Não deu para fazer live sábado, não deu para fazer live domingo. E hoje deu, né? E eu tô falando, né, da segunda vinda de Cristo. Para quem não me conhece, né, eu sou uma pessoa que mais falo aqui da volta de Jesus, né? Deus me chamou para pregar sobre isso, sobre salvação, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e sem Ele ninguém vai ao Pai, que é Deus. Ninguém vai morar no céu se não reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. E Ele me chamou, né, para pregar a salvação. E hoje eu quero continuar lendo esse livro com vocês. E claro que tem vários respaldos bíblicos aqui, né? Tanto que esse livro foi escrito por um pastor, né, para a glória de Deus. E hoje vamos falar sobre os sinais gerais da segunda vinda de Cristo, tá bom, gente? E para quem não sabe, né, eu prego muito sobre isso aqui, gente, que Jesus está voltando. Porque Deus tem tocado no meu coração para falar disso. O Eric, né, falou assim, hoje eu tirei a CNH, quero agradecer a Deus em público. Amém, irmão, que bom, viu? Glória a Deus por isso, né? Que Deus te abençoe. Nem sei se você tá aí ainda mais, né? Mas ele entrou para falar isso, né, gente? Enfim. Então vamos lá, gente, ler este livro, a glória de Deus, ó. Os sinais gerais da segunda vinda de Cristo. Para quem não acredita que Jesus está voltando, eu quero te dar um conselho. Por mais que você não acredita, Jesus vai voltar. Ah, Ana, eu acredito. Amém. Glória a Deus. Fique na live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Porque nós precisamos saber desse assunto, porque esse assunto é um dos assuntos mais escassos hoje nas igrejas. Você não vai ouvir por aí falando de Jesus está voltando.
E se por um acaso você ouvir que Jesus está voltando, muitos não estão dando crédito, muitos ignoram esta mensagem, muitos ignoram esta palavra, mas eu quero te dizer, Jesus está voltando. Você acreditando ou não, ele vem, amém? E hoje eu quero ler com vocês, né, este livro, que é o capítulo 1, né, que fala sobre os sinais gerais da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo nas Escrituras e 8 vezes mais sobre a segunda vinda, ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Cristo em toda a Bíblia. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais distorcido e mais desacreditado. Muitos falsos mestres negam que Jesus voltará. Outros tentam enganar as pessoas marcando datas. Outros ainda dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. E este importante tema que vamos abordar neste livro. Começaremos com o sermão profético de Jesus, registrado em Mateus capítulo 24, né, que frisa, né, a introdução. Destacamos 2 pontos. Em primeiro lugar, a admiração dos discípulos e a declaração de Jesus. Os discípulos ficaram admirados com a magnificência do templo, e Jesus lhes disse que dele não ficará pedra sobre pedra, aquele majestoso templo de mármore, né, branco, bordejado de ouro, o terceiro templo de Jerusalém, um dos mais belos monumentos arquitetônicos do mundo, seria arrasado pelos romanos até os fundamentos 40 anos depois do terrível cerco, né, de Jerusalém. Em segundo lugar, a profecia a respeito da destruição e da segunda vinda, né, de Cristo. O discípulo pergunta quanto isso se daria, né, e que sinais haveria aqui da sua vinda. O que o discípulo pergunta, né, quando que vai acontecer? Quais vai ser os sinais de Jesus voltar, da segunda volta do Senhor? Aí fica aquela especulação, né? Essa resposta tem a ver com a destruição de Jerusalém e também com a segunda vinda, a consumação dos séculos. A destruição do templo é um símbolo do que vai acontecer na segunda vinda. Jesus prediz a iminente catástrofe de Jerusalém como um tipo de grande tribulação no final dos tempos. Os sinais da segunda vinda de Cristo. Os estudiosos, pessoas que estudam muito, né, costumam dividir esses sinais por grupos distintos. Vamos considerar alguns deles, tá bom, gente? Aqui vamos falar um pouco, né, dos assuntos mais comentados dos estudiosos, homens e mulheres que gostam de estudar sobre a segunda vinda de Cristo. Em primeiro lugar, os sinais que mostram a graça. Mateus capítulo 24, versículo 14, Jesus morreu para comprar aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, a evangelização das nações é um sinal que deve proceder a segunda vinda de Cristo. A igreja deve aguardar e apressar o dia da vinda de Cristo. Não há uma promessa de que toda pessoa receberá uma oportunidade de ser salva. Jesus está falando das nações do mundo. Está falando que cada uma dessas nações, em uma ou outra ocasião, durante o curso da história, ouvirá o evangelho. Este evangelho será um testemunho. Aqui não há promessa de segunda oportunidade. A história das missões mostra que o evangelho tem estendido do Oriente até o Ocidente. Podemos traçar o caminho deste avanço missionário como segue. Primeiro, de Constantino, né, até Carlos Magno. As boas novas da salvação são levadas a países da Europa Ocidental. Neste tempo, né,
os momentanos apagam a luz do evangelho em muitos países da Ásia, África, né? Segundo de Carlos Magno até Lutero, a Noruega, a Islândia, a Groenlândia são evangelizadas e os escravos da Europa ocidental, ou melhor dizendo, oriental, né, se convertem como um só corpo ao cristianismo. Terceiro, de 1517 até 1792, originam-se muitas sociedades missionárias e o evangelho é levado até o ocidente. E a própria Bíblia diz, né, que Jesus não vai voltar antes que o evangelho seja pregado, né, aos quatro cantos desta terra. Continuando, ó, quarto, de 1792 até o presente, no ano de 1792, que William Carey começa a missões modernas, a evangelização dos povos e ainda uma tarefa inacabada. Atualmente, os meios de comunicação têm acelerado o cumprimento dessa profecia, principalmente no meio da internet, né? Bíblias têm sido traduzidas para milhares de línguas e dialetos, e milhões delas são distribuídas. Missionário tem se levantado, podemos apressar o dia da vinda de Cristo. Em segundo lugar, sinais que indicam oposição a Deus. 4 sinais indicam, né, a oposição a Deus. A tribulação, Mateus capítulo 24, versículo 9, o 10, o 21 e o 22. A vinda de Cristo será precedida de um tempo de profunda angústia e dor. Esse tempo é ilustrado com o tempo do cerco de Jerusalém, em que os judeus foram encurralados pelos exércitos romanos e morreram pela espada. Esse tempo será abreviado por amor aos eleitos. Isso tudo está na Bíblia, né? A igreja passará pela grande tribulação, será o tempo de angústia de Jacó, a perseguição religiosa, né? Mateus capítulo 24, versículo 9 e 10, tem estado presente em toda a história. Os judaizantes, os romanos, a intolerância romana, os governos totalitários, né? O nazismo, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas no século XX. Tivemos o maior número de mártires da história. Muitas pessoas morreram, né? Essa grande tribulação descreve o mesmo período. A apostasia. Primeiro, a apostasia. Segundo, a manifestação do homem da iniquidade. Terceiro, o pouco tempo de Satanás. Esse é um tempo angustiante como nunca houve em toda a história. O dispensacionalista acredita no arrebatamento secreto da igreja antes do período da grande tribulação. Porém, todas as demais correntes escatológico, pré-milenarismo histórico, pós-milenarismo, né? E o amilenarismo discordam dessa interpretação. As evidências bíblicas parecem favorecer a tese de que a Igreja de Cristo enfrentará a grande tribulação. Como amilenarista, estou convencido de que a segunda vinda de Cristo se dará no último dia, então será a consumação da história. A apostasia, Mateus capítulo 24, versículo 4, 5, 23 e 26. É significativo que o primeiro sinal de Cristo apontou para a segunda vinda tenha sido o surgimento de falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos, pregando e promovendo um falso evangelho nos últimos dias. Cristo declarou que um falso cristianismo vai marcar os últimos dias. Estamos vendo o ressurgimento do antigo gnosticismo, de um novo evangelho, de outro evangelho, de um falso evangelho nestes dias. A segunda vinda será precedida por um abandono da fé verdadeira. O engano religioso vai estar em alta. Novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas se multiplicarão. E nós sabemos disso, né? E já existem os falsos mestres, os falsos profetas, o falso crente, os falsos irmãos, o falso, aquele que está dentro da igreja, mas que na verdade não é igreja. Aquele que diz de Jesus, mas não segue Jesus. Aquele que fala de Jesus, mas não cumpre o que Jesus deixou escrito como mandamento. Isso já está se cumprindo.
novas seitas, vários tipos de religiões, vários tipos de doutrina, e isso tem se multiplicado nos dias de hoje. Haverá falso profeta, falsos cristos, falsas doutrinas e falsos milagres. Falsos milagres. Ana, mas existe isso? Existe. Existem pessoas que são pagas para falar que tem um certo tipo de doença e a pessoa ora, né? Digamos assim, entre aspas, e ela é curada ou ele é curado. Já existe isso. Eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui nessa live. Você acredita que Jesus está voltando? Ou você ainda está dormindo? Você ainda está aí? Será que eu acredito mesmo? Será que eu desacredito que Jesus logo vem? Ou será que ele não vem? Você acreditando ou não, filha? Jesus vem. Jesus está voltando. E Jesus te chama porque ele quer salvar a sua alma e quer ele perdoar os seus pecados. O próprio Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O próprio Jesus diz: aquele que confessar o meu nome como único suficiente Salvador será salvo. E tem que crer também no seu coração que eu sou o Cristo, que eu sou o Senhor, que eu sou o seu Salvador. Tem que crer também no coração. E a Bíblia também fala no livro de João que aquele que crê no seu coração e for batizado será salvo. Precisa também passar pelas águas. Mas para que isso, Ana, de negócio de batismo? Porque está na Bíblia. Isso é uma ordem de Deus, passar pelas águas. Para quem entrar dentro de uma água e sair de volta, ali representa como se você estivesse morrendo para o mundo, morrendo para as suas vontades, para os seus desejos, e nascendo para a vontade de Deus, para a vontade do Senhor e Salvador da sua vida. Continuando. O islamismo domina mais de 1 bilhão de pessoas. O catolicismo romano, com todas as suas distorções doutrinárias, também tem cerca de 1 bilhão de seguidores. O espiritismo kardecista e os cultos afros proliferam. As grandes religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo, mantêm milhões de pessoas num berço de cegueira espiritual. As seitas orientais e ocidentais têm florescido como grande força. Os desvios teológicos são graves: liberalismo, miticismo, sincretismo. Os grandes seminários que formaram vibrantes teólogos e missionários hoje estão vendidos às liberais. Muitas igrejas históricas já se renderam ao liberalismo. Há igrejas mortas na Europa, na América e no Brasil, vitimadas pelo liberalismo. Movidos pelo liberalismo, alguns pregadores tornaram-se céticos. Alguns deles cegam ao ponto de negar a ressurreição, dizendo que os milagres são mitos, que é mentira, né? Os misticismos estão tomando conta das igrejas hoje. A verdade é torcida. A igreja está se transformando numa empresa, o púlpito num balcão, o templo numa praça de barganha, o evangelho num produto de consumo e os crentes em consumidores. A depravação moral, Mateus capítulo 24, versículo 2, fala sobre a iniquidade se multiplicará e o amor se esfriar. Quantas almas já têm se esfriado o amor, já não ama mais ninguém, frio, não acredita em mais nada da parte de Deus, não acredita em mais nada da parte do Espírito Santo, não acredita em mais nada da parte de Cristo Jesus, melhor dizendo, de Jesus Cristo. Pessoas frias, que não têm amor, que não têm compaixão, que perderam a fé. O mundo vai estar sem referência, perdido, confuso, sem balizas morais, sem norte ético. Haverá desidratação da família, a falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais. O índice de infidelidade conjugal é alarmante. O índice de divórcio já passa de 50% em alguns países. O homossexualismo é aplaudido e incentivado. A pornografia tornou-se uma indústria poderosa.
O narcotráfico afunda a juventude no panto das drogas. A corrupção moral está presente nas cortes. As instituições estão desacreditadas. Os parlamentos estão sem autoridade moral. A corrupção política e religiosa é alarmante. O sagrado está sendo vendido. O covil dos salteadores está instalado em muitos templos religiosos. A depravação moral pode ser vista na revolução sexual, homossexualismo, infidelidade, falta de freios morais, na rendição às drogas, juventude chafurdada, no atoleiro químico, na dissolução da família, divórcio do cônjuge dos filhos, na violência urbana, cidades tornadas-se campo de barbárie, na solidão, no século da comunicação e da rapidez dos transportes, as pessoas estão morrendo de solidão, na janela virtual do mundo, a internet, o anticristo, Mateus capítulo 24, versículo 15, o sacrilégio desolador de que fala Daniel aponta inicialmente para Antíoco Epifânio, no século 2 a.C., a depois as legiões romanas que invadiram Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo para fincar uma imagem do imperador dentro do templo. Eles são símbolos e uma tribo do anticristo que virá no tempo do fim. O espírito do anticristo já está operando no mundo. Ele se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus. Ele vai se levantar para perseguir a igreja. Ninguém resistirá ao seu poder e autoridade. Ele vai perseguir, controlar e matar. Muitos crentes serão mortos e selados, e selarão o seu testemunho com a própria morte. O anticristo não é um partido, não é uma instituição, nem mesmo uma religião. É o homem sem lei, uma espécie de encarnação de Satanás que vai agir na força e no poder de Satanás. Ele será levantado em tempo de apostasia, governará com mão de ferro, perseguirá cruelmente os santos de Deus, vai blasfemar contra Deus. No entanto, no auge do seu poder, Cristo virá em glória e o matará com o sopro da sua boca. Ele será quebrado sem esforço humano. Nessa batalha final, o Armagedon, a única arma usada, será a espada afiada que sairá da boca do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, sinais que indicam o juízo divino. Destacaremos 3 sinais que mostram o juízo divino. As guerras, Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. Ao longo da história, houve 3 anos da guerra para cada ano de paz. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras aumentou vertiginosamente. Muitas vezes, quantas guerras e guerras, e o povo brasileiro não acorda. Acorda, brasileiro! Acorda, brasileira! Registraram-se mais de 300 guerras desde então, na formação de nações emergentes e na queda de antigos impérios, a despeito dos milhares de tratados de paz. Os últimos 100 anos foram denominados de o século da guerra. Nos últimos 100 anos, mais de 200 milhões de pessoas já morreram nas guerras. Segundo a pesquisa do Refap International Ordem Report, quase 50% de todos os cientistas do mundo estão trabalhando em pesquisa de armas de destruição. Quase 40% dos recursos das nações são destinados à pesquisa e fabricação de armas. Falamos de paz, mas procuramos a guerra. Gastamos mais de $1 trilhão por ano em armas e guerras. Poderíamos resolver o problema da fome, do saneamento básico, da saúde pública e da moradia do terceiro mundo com este dinheiro. O mundo está encharcado de sangue. Houve mais tempo de guerra do que de paz. Aparente a paz do Império Romano foi subjugada por séculos de conflitos, tensões e guerras sangrentas. A Europa foi um palco tingido de sangue de guerras escarniçadas. O século XX foi batizado com o século da guerra. Na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, 30 milhões de pessoas foram trucidadas, morreram a fio da espada.
Ninguém podia imaginar que no mesmo palco dessa barbárie, 20 anos depois, explodisse outra guerra mundial de proporções de muitos amplas, de devastadora. A Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, ceifou 60 milhões de pessoas. Foi gasto mais de $1 trilhão nessa conflagração mundial. Atualmente falamos em armas atômicas, nucleares, químicas e biológicas. O mundo está em pé de guerra. Temos visto irmãos lutando contra irmãos e uma tribo lutando contra outra tribo na Albânia, Ruanda, Bósnia, Kosovo, Chechênia, Sudão e Oriente Médio. São guerras tribais na África, guerras étnicas na Ásia, guerra religiosa na Europa. Em cada guerra erguemos um monumento de paz para começar outra escarniçada batalha. Tudo mentira, tudo coisa mentirosa. Falando de paz, mas é uma falsa paz. Todo dia tem guerra, todo dia a gente morre, todo dia tá a gente morrendo. Talvez aqui no Brasil não tá acontecendo essas coisas, mas fora do Brasil o que mais acontece são guerras, gente. Vamos acordar. Onde você está, crente? Aonde você está, homem de Deus e mulher de Deus, de oração? Você ora pela sua nação, você ora pelo povo teu, você ora para a sua comunidade, você ora para a sua família, você ora para o seu bairro. É tempo de orar. Amém, Lucas? Deus te abençoe, viu? Os terremotos, Mateus capítulo 24, versículo 7 e 29, de acordo com a pesquisa geológica dos Estados Unidos, de 1890 a 1930, houve apenas 8 terremotos, medindo 6.0 na escala de Richter. De 1930 a 1960 houve 18. De 1960 a 1979 houve 64 terremotos catastróficos. De 1980 a 1996 houve mais de 200 terremotos dramáticos. O mundo está sendo sacudido por terremotos em vários lugares. Os tufões, os maremotos têm sepultado cidades inteiras. E ainda tem gente que não acredita que Jesus está voltando. Ainda tem gente que não acredita na segunda volta de Jesus. Desde o ano 79 depois de Cristo, no primeiro século, quando a cidade da Pompeia, na Itália, foi sepultada pela cinza do Vesúvio, o mundo está sendo sacudido por terremotos, maremotos, tufões, furacões e tempestade. E você ainda não acredita na Bíblia. E você ainda não acredita que a Bíblia é a verdade que está se cumprindo. Mas tem muita gente que não sabe, Mateus Pereira. Muita gente ou então finge que não sabe, que estão mortos espiritualmente. E esta live é uma live de despertamento espiritual, para as pessoas despertar que Jesus logo vem, que Jesus está voltando, que isso é cumprimento das Escrituras, que isso é cumprimento da palavra de Deus. Eu acreditando ou não acreditando, você acreditando ou não acreditando, Jesus vem, Jesus está voltando. Continuando. Em 1755, 60 mil pessoas morreram em um terremoto em Lisboa. Em 1906, um terremoto destruiu a cidade de São Francisco, na Califórnia. Em 1920, a província de Gansu, na China, foi arrasada por um terremoto. Em 1960, o Chile foi abalado por um terremoto que deixou milhares de vítimas. Em 1970, o Peru foi arrasado por terremoto. Nos últimos anos, o tsunami na Ásia destruindo cidades inteiras. O furacão Katrina deixou a cidade de New York, holandês, debaixo da água.
Dezenas de outros tufões, furacões, maremotos e terremotos têm sacudido os alicerces do nosso planeta, destruindo cidades e levando milhares de pessoas à morte. Só no século XX houve mais terremotos do que em todo o restante da história. A natureza está gemendo e entrando em convulsão. O aquecimento do planeta está levando os polos a um derretimento que pode provocar grandes inundações em alguns pontos e seca em outros. Apocalipse capítulo 6 fala que as colunas do universo serão todas abaladas. O universo entrará em colapso. Tudo que é sólido balançará. Não haverá refúgio, nem esconderijo seguro para o homem em nenhum lugar do universo. O homem desesperado buscará fugir de Deus, se esconderá em cavernas e procurará a própria morte, mas nada e nem ninguém poderá oferecer refúgio para o homem. Ele terá de enfrentar a ira de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Continuando, ó. Quando Cristo voltar, quando Jesus voltar em majestade e glória, os céus se desfarão em estripidoso estrondo. Vai ser assim, ó, no piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, vai ser algo que você não está esperando. Vai ter gente casando, vai ter gente vivendo as suas vidas, vai ter gente vivendo, trabalhando aí normalmente, mas vai ser um abrir e fechar de olhos, vai ser de repente. Vai ser de repente. Eu sou da Assembleia de Deus. E até então, eu estou em outra cidade procurando uma igreja para estar congregando, porque eu não estou mais na roça, porque eu sou do interior. Quando Cristo voltar em majestade e glória, os céus se desfarão em estridoso estrondo. Deus redimirá a própria natureza do seu cativeiro. Neste tempo, a natureza estará harmonizada. As tensões vão acabar, a natureza será totalmente transformada. As fomes e epidemias, Mateus capítulo 24, versículo 7. Lucas capítulo 21, versículo 11. A fome é um subproduto das guerras. Como já dissemos, gastamos hoje mais de $1 trilhão com armas e destruição. Em dinheiro daria para resolver o problema de miséria no mundo. A fome hoje mata mais do que a guerra. O presidente americano, que eu não vou falar o nome para não dar PT aqui, né, na live, em 1953 disse: o mundo não está gastando apenas o dinheiro das armas, ele está dependendo do suor de seus trabalhadores, a inteligência dos seus cientistas, a esperança das suas crianças. Nós gastamos no único avião de guerra 500 mil sacos de trigo e no único míssil casas novas para 800 pessoas. A fome é um retrato vergonhoso da perversa distribuição das riquezas. Enquanto uns acumulam muito, outros passam fome. A fome alcança quase 50% da população do mundo. Crianças e idosos com o rosto cabisbaixo de vergonha, com o ventre fuzilado pela dor da fome, estonteamente disputa com os cães leprentos os restos apodrecidos das feiras. Enquanto isso, as epidemias estão se alastrando e apavorando a humanidade. A gripe aviárias assusta o mundo. A aftosa no Brasil mexeu com a nossa economia. A AIDS está crescendo e fazendo milhões de vítimas em todo o mundo. A cada dia surge uma nova epidemia desafiando a ciência e deixando a humanidade perplexa. Estamos entrando numa espécie de funil na história. O fim está chegando. O fim está chegando. O fim está chegando.
Ah, Ana, eu não acredito que Jesus vai voltar mais nada. Eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito nem em Deus. Eu não acredito em nada. Eu não acredito em diabo. Eu não acredito em nada. Como diz o outro, né? Cada um acredita no que quer, né? Cada um acredita no que quer. Nós estamos na terra. E a Bíblia fala que o próprio Deus nos deu o livre-arbítrio. Você pode acreditar no que você quiser. Você pode acreditar na árvore. Você pode acreditar no boi, na vaca. Você pode acreditar no padre, no papa, no pastor, seja lá quem for. Mas a Bíblia diz que nós temos que acreditar em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. O próprio Deus falou assim, olha, eu vou dar o meu filho. Ele deu o seu filho, seu único filho, unigênito, para morrer na cruz, para salvar a humanidade. E a Bíblia diz lá no livro de João que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê tem que ter fé. Tem que ter fé em Jesus Cristo. Lice, obrigada por republicar a live. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. O próprio Jesus falou assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim. Quando ele está falando que ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim, ele está falando do próprio Deus. Que ninguém vai a Deus, que ninguém vai morar no céu a não ser por meio dele. Você já confessou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, da sua alma? Não, Ana. Faça isso agora. Faça isso hoje. Ah, Ana, mas eu estou sozinho. Chama alguém, chama o seu pai, chama sua mãe, chama o seu filho. Seja quem for que estiver aí. E abre a sua boca agora e fala, eu aceito Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da minha alma. Você precisa de testemunha, nem que seja uma. E a Bíblia também fala no livro de João que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E o próprio livro de João também fala que aqueles que for batizado e crer no seu coração será salvo. Aí tem o outro passo, que é o batismo nas águas. Ah, Ana, eu já fui batizado quando era criança, eu também já fui quando eu era católica, que eu acreditava nisso, que só servia o batismo quando eu era criancinha, bebezinho. Mas eu fui entender que batismo quando é criança, quando recém-nascido, não faz sentido, porque criança não sabe que peca, criança não tem pensamento de certo e errado. Bebê recém-nascido não sabe de nada. Por isso que tem que batizar nas águas quando já está mais velho, quando tem entendimento, quando tem discernimento do certo e do errado, quando sabe as coisas de verdade, quando sabe do que está fazendo, se está fazendo errado ou se está fazendo certo. Por isso que o batismo não serve para criança pequena, que não tem entendimento. Em nome de Jesus Cristo, Deus te ama, Jesus quer te salvar. O próprio Jesus disse que aquele que crê e ter fé no testemunho dele, qual o testemunho dele, Ana? Que ele morreu na cruz para te salvar e perdoar seus pecados. Como que eu faço isso, Ana? Com a boca, confessa Jesus. E tem que crer aqui no coração. E isso não é obra do homem, isso é obra do próprio Deus por meio do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, se você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, peça a Deus o Espírito Santo. O livro da Bíblia Sagrada fala que o filho que pede o Pai, que é Deus, o Espírito Santo ele dá. Se você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, peça a ele hoje para você crer nessa palavra. O próprio Deus falou assim, olha, quando os ouvirdes as minhas palavras, não endureçais o vosso coração. Não endureça o teu coração, filho. Não endureça o teu coração, filha. Eu não sei quem você é, você também não sabe quem eu sou.
Mas eu quero te falar que, em poucas palavras, eu sou apenas uma mensageira que carrega a palavra de Deus e falo para ti aquilo que Deus manda falar para vocês, aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Sem Ele você não vai para o céu. Sem Ele você não vive. Sem Ele você não tem vida eterna. Ah, mas eu não acredito nessas coisas. Tudo bem você não acreditar, mas faça um esforço para acreditar, porque Deus precisa que você acredite para que Ele faça acontecer na sua vida. A própria Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Então eu preciso de fé, e fé é crer naquilo que você não vê, mas que você crê que vai acontecer. Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer, em nome de Jesus Cristo. Creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Creia no seu coração que Deus é o Senhor da sua vida. Creia que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia no testemunho de Jesus Cristo, que foi ter morrido naquela cruz do Calvário para te salvar e perdoar os seus pecados. Aleluia! 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 Glória a Deus! Vamos continuar lendo um pouquinho aqui o livro, que fala assim, ó. A descrição da segunda vinda de Cristo. Destacamos 3 características da volta de Jesus. Em primeiro lugar, será repentina. Mateus, capítulo 24, versículo 27. Lê lá. Mateus, capítulo 24, versículo 27. Vai ser de repente. Repentina é isso, vai ser de repente. Você não vai estar esperando. Cristo virá como um relâmpago. Você já viu quando acontece relâmpagos no céu, como que é rápido? Só fica dando aquelas luzes, né? E é rápido. Vai ser daquela forma, vai ser daquele jeito. Como o piscar do olho que eu acabei de falar aqui. O faiscar de uma estrela. É como o dardejar da cauda de um peixe. Ninguém poderá se preparar de última hora. Porque muitos ficam falando assim, não, eu vou deixar para quando eu ficar mais velho. Ah não, agora eu tô muito novo. Eu tô muito nova, eu quero aproveitar a vida. A hora que Deus quiser, Ele me chama, Ele já tá chamando agora. Vem, filho. Vem, filha. Ele já tá chamando. Ele já está chamando você. Ninguém poderá se preparar na última hora. Não vai dar tempo, filho. Não vai dar tempo, filha, de você consertar, de você pedir perdão. Vai ser um piscar de olhos. Você já viu pedir perdão, não abrir e fechar de olhos? Você já viu o tanto que a gente pisca? Nessa live que você está vendo eu piscar toda hora, vai ser assim a volta de Cristo. Quando o noivo chegar, será tarde demais para encher as lâmpadas de azeite. Aquela história lá em Mateus, que fala das 10 virgens, as 5 prudentes, que as 5 sábias, e as 5 imprudentes, mais conhecidas como as 5 loucas, que foram comprar azeite, e aí o noivo vem, e as que estavam ali preparadas, que tinha reserva, que tinha azeite, entraram com o noivo. Mas aquelas que foram comprar, quando chegaram, a porta já estava fechada, o noivo já tinha vindo. Não deu tempo para elas. E aí elas batem na porta, o noivo até abre a porta, mas fala assim, olha, vocês não podem mais entrar aqui. Já findou o tempo, já passou a hora de vocês já passaram.
E aí elas choram, elas ficam tudo atormentadas e atordoadas. Aquilo é uma representação, uma história representando a volta de Cristo. Você não vai ter tempo de se arrepender dos seus pecados. O tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo é já. Viver despercebidamente é uma loucura. Viver como se nada fosse nada. Viver como se, deixa a vida me levar. Isso é muito burrice, tolice da nossa parte. Não podemos viver assim, porque senão estamos igual loucos, igualzinho às virgens loucas, cometendo loucura. A segunda vinda de Cristo apanhará os homens de surpresas. Esse dia não é óbvio. As pessoas estarão casando e dando-se em casamento. Estarão comprando e vendendo. Vai estar vivendo normal. Ou seja, os homens estarão envolvidos com suas atividades, sem levar Deus em conta. A sociedade secularizada empurrou Deus para a lateral da vida. Essa sociedade não ama nem espera a volta de Jesus. Os homens estão confortavelmente se instalando aqui, buscando um paraíso aqui, e não aspiram às coisas do alto, não imaginam, não têm vontade, não têm desejo das coisas do céu, do alto, mas só pensa na terra, quer viver na terra, não querem morrer, quer construir palácios e palácios e viver suas vidas como se fosse nada. Buscando um paraíso aqui, buscando o céu aqui. Por isso o dia do Senhor para ele será como a chegada do ladrão, repentina e surpreendente. Já é meia-noite, o noivo está chegando. Prezado leitor, você está pronto para encontrar-se com ele? Prezado ouvinte desta live, que está nesta live, você está preparado para encontrar com o noivo? Você está preparado, homem, para encontrar com Jesus Cristo? Você, mulher que está aqui, você está preparada para reencontrar com Jesus Cristo? Em segundo lugar, será gloriosa, Mateus capítulo 24, versículo 30. A segunda vinda de Cristo será pessoal, física, visível, audível e pública. O mesmo Jesus que foi assunto aos céus voltará do mesmo modo que subiu. Sua vinda será pessoal e visível. Todo olho verá. Ele virá sobre o som da trombeta de Deus. Ele virá sobre o som da trombeta de Deus. Não haverá um arrebatamento secreto para só depois acontecer a vinda visível. Sua vinda é única. Jesus aparecerá no céu. Ele estará montado em um cavalo branco. Ele virá acompanhado de um séquito celestial, de um monte de anjos perto dele. Virá do céu ao soar da trombeta de Deus. Ele descerá nas nuvens acompanhado de seus santos anjos e dos remidos. Ele virá com grande esplendor e muita glória. Todos os povos que o rejeitaram vão se lamentar. Aquele será um dia de trevas e não de luz para ele. Será o dia do juízo em que sofrerão penalidade de eterna destruição. Os poderosos da terra, conscientemente de sua condição de perdidos, se golpearão nos peitos, atemorizados pela exibição da majestade de Cristo em toda a sua glória. O terror dos iníquos, aqueles que praticam iniquidade, será graficamente
descrito em Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 17. Em terceiro lugar, será vitoriosa. Mateus capítulo 24, versículo 34. Jesus virá para arrebatar a igreja. Os anjos recolherão os escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Os eleitos, quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Os eleitos de Deus serão chamados. A Bíblia diz que quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Está lá no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, né, que relata sobre isso. Com os corpos incorruptíveis, imortais, poderosos, gloriosos, espirituais e celestiais, corruptíveis, que não tem corrupção, que não vai se corromper, imortais, que não vão morrer, vão viver eternamente, poderosos, gloriosos, espirituais, celestiais, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aquele dia será de vitória, nossas lágrimas serão enxugadas, entraremos nas bodas do Cordeiro. Então ouviremos: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus virá também para julgar aqueles que os transpassaram. Mateus capítulo 24, versículo 30, ele virá julgar vivos e mortos. Aqueles que escaparão da justiça dos homens não poderão escapar do tribunal de Cristo. Naquele dia o dinheiro não os livrará. Naquele dia o poder político não os ajudará. Eles terão de enfrentar o Cordeiro, a quem rejeitaram. Naquele tribunal os ímpios terão testemunha que se levantarão contra eles. Em suas palavras os condenarão, suas obras os condenarão, seus pensamentos condenarão, seus pecados ocultos escreverão sua sentença de morte eterna. Até aqui, viu, gente? Aí amanhã, se Deus nos conceder essa graça, nós continuaremos a falar sobre a preparação para a segunda vinda de Cristo, amém? Vamos orar para estar finalizando essa live. Desde já eu quero agradecer a todos, viu, que ajudou curtindo, compartilhando. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê muita paz, saúde e prosperidade na parte do Senhor, tá bom? Samuel, boa tarde, viu? Paz do Senhor. Vamos orar, gente? Senhor, eu quero te agradecer por este dia, por esta tarde, por esta live, por vidas que aqui estavam para ser despertados e despertadas pelo poder da palavra e desse livro, Pai, que nada mais é a palavra de Deus explicada, mais profunda. Pai, eu quero orar pelo pastor Hernandes Dias, que o Senhor venha abençoar ele em nome de Jesus, aonde ele estiver, que o Senhor venha continuar dando ele graça, poder e autoridade. Pai querido, Pai amado, eu quero orar por todas as almas que aqui estão. Quero agradecer ao Senhor pela vida da Maria de Oliveira, que ajudou muito aqui na live, que o Senhor possa conceder ela saúde, paz, alegria e prosperidade da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero orar agora por essas pessoas que ainda se encontram aqui nessa live, que cada homem e cada mulher venha encontrar no Senhor um alívio, um descanso, uma provisão, uma direção da parte do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ajuda este homem que estiver afastado, ajuda essa mulher que estiver afastada a voltar para o Senhor Jesus enquanto ainda dá tempo, que ele e ela venha se arrepender das suas iniquidades, da sua falta contigo, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ajuda ele, ajuda ela. Essa é a minha oração a ti, em nome de Jesus. Eu quero agradecer também a Alice, viu, por republicar, ajudar aqui também a live. Que Deus te abençoe, irmã. Fique com Deus e até amanhã, 3 horas da tarde. E quando, gente, eu me atraso um pouquinho, é 3h15, 3h10, 3h20, mas sempre eu estou aqui às 3 horas da tarde, falando sobre a volta de Jesus Cristo. E eu peguei como
ler esse livro aqui que fala sobre a vinda, né? A segunda vinda de Cristo, que é o que eu mais prego aqui, né? Todo mundo sabe o tanto que eu já preguei aqui Bíblia, o tanto de respaldo bíblico que eu dou aqui. Preguei aqui Mateus, né? Os sermões de Jesus, as histórias de Jesus. Já preguei aqui Apocalipse, várias passagens de Apocalipse que fala da segunda vinda de Cristo, que fala que Jesus está voltando, né? Como que vai ser, quais são os sinais. E esse livro nada mais é falando também da Bíblia, nada mais é falando, né, aquilo que está descrito na palavra, claro que mais aprofundado, mas é muito bom, tá bom, gente? Então, venha participar, você que goste, né, da Bíblia, você também que não gosta, venha para aprender, em nome de Jesus Cristo. Aprendizado, né, liberta, a palavra da verdade liberta, conhecimento liberta. O próprio Deus falou assim, olha, lá no livro, né, de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento não é o da terra, é o conhecimento da parte de Deus. O povo de Deus perece por falta do conhecimento da parte dele. Então venha conhecer, né, a palavra de Deus para você ser liberto e liberta em nome de Jesus. Fique com Deus e até uma próxima live em nome do Senhor Jesus.